Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista já há mais de 10 anos, eu viajo o Brasil inteiro dando palestras e realizando eventos sobre magia hermetista, tanto para o mundo mágico, quanto para o mundo profano, e se você não sabe a diferença entre eles, dá uma olhadinha neste vídeo aqui. E eu venho aqui para trazer para vocês uma série de informações novas a respeito de coisas que vocês mesmos decidem. Por quê? Porque lá no grupo do canal no Facebook tem um espaço dedicado a acolher as opiniões e sugestões de vídeos de vocês. Além de eu receber sugestões diretas dos apoiadores do canal. Sim, se você é um dos apoiadores do canal como estas pessoas, você tem preferência na seleção dos temas aqui, além de ter suas perguntas passadas na frente nas nossas lives, que são vídeos respondendo perguntinhas de vocês, beleza? Vocês vão acelerar cerca de 4 semanas, segundo alguns iniciados que têm contado ansiosamente o tempo que eles levam entre fazer a pergunta e ela ser respondida lá nas lives. O tema de hoje, como vocês viram aqui embaixo, é xamanismo, tá? Eu vou abordar o xamanismo como eu sempre faço, mas antes, uns recadinhos do coração para vocês. A iniciativa Nino on the Road, que é parte desses projetos que faz eventos ocultistas no Brasil inteiro, eventos de magos para profanos no mundo inteiro, está acontecendo, tá? As capitais que vão rolar esses eventos são sugestões de vocês, e os eventos acontecem através de vaquinhas de financiamento coletivo para as pessoas que se interessam em ajudar esse processo a acontecer. Os eventos são alguns atendimentos particulares que eu faço, como eu faço aqui em São Paulo, mais o curso de práticas ritualísticas, que foi um web curso que eu dei aqui, que eu estou levando presencialmente para vocês, mais palestra de algumas pessoas do mundo mágico, que a gente leva para falar aos profanos, e depois, claro, a parte de diversão, um ágape fraterno entre a gente aí, para tomar cerveja ou a bebida da região, no caso de Minas eu espero que seja cachaça, pra gente se divertir, conversar e, enfim, fazer uma interação entre os dois mundos. Para vocês saberem quais as capitais que estão envolvidas, é só entrar em ninodenani.com.br, vai ter um bannerzinho, ou lá no menu em cima, Nino on the Road, clicar lá que você vai saber de tudo. Mas para adiantar, em Vitória do Espírito Santo, Felipe Caselli e Fausto Ramos estarão presentes. Se você quer saber mais um pouquinho sobre o trabalho deles, o canal Hermetic Caos vai estar linkado aqui embaixo, que é o canal dos dois. Eles são caosistas, hermetistas, e vão trazer muita coisa legal para vocês. No Rio de Janeiro vai ter a Ingrid e o Roberto Manstein. O Roberto da Ordem do Grande Oriente Místico e a Ingrid dos cultos afro. Não afro-brasileiros, afro. Que vai também falar sobre autodefesa energética espiritual para vocês. Quer saber mais? ninodenani.com.br. Bom, o assunto então é xamanismo. E eu já vou falar para vocês que eu tenho uma visão diferente da visão profana, claro, porque eu sou iniciado, a respeito do que xamanismo é, tá? Existem várias definições deste nome, das mais modernas, as mais antigas, as antropológicas e as não iniciáticas, que vão dar conta desse fenômeno que a gente vai chamar de xamanismo aqui. Eu não vou dividir esse vídeo em várias partes, como eu tenho costumado fazer, porque não cabem várias partes aqui, dado que é um assunto só, e ele é um assunto que vai ser abordado decorrente uma coisa da outra, tá? Então não vai ter time code hoje. Mas eu quero começar dos pequenos pontos para vocês e ir aumentando esses pontos. Olha só. A palavra xamanismo ela deriva de xamã, tá? Que é o curandeiro ou o sacerdote, o pajé das religiões norte-americanas. Entretanto, logo de cara, muito pouco tempo depois, esse termo foi amplificado e foi designado para pessoas que têm o mesmo papel de um xamã norte-americano em suas respectivas tribos, seja elas quais forem. No frigir dos ovos, um xamã hoje em dia um sacerdote ligado a uma religião natural inominada. Ou seja, as religiões indígenas, por exemplo, como elas não têm um dado nome, como por exemplo cristianismo, elas são de forma muito geral chamadas de pagelança, mas a pagelança aborda religiões da raiz Xingu, da raiz... eu não sei o nome das tribos de índio. Tupi-Guarani e de todas as outras vertentes que tem aí, que são diferentes entre si, mas que cabem dentro de uma única ótica, essa coisa geralzona ganha o nome de xamanismo. Dentro das religiões nórdicas, então, antes da gente ter lá os sacerdotes vikings, por exemplo, nós temos também xamãs, e alguns sacerdotes vikings também são chamados de xamãs. Algumas práticas do druidismo ou da religião antiga inglesa também são tratados como xamãs, assim como alguns africanos
brasileiros, mesoamericanos e norte-americanos. No fundo do assunto, xamanismo é toda aquela prática religiosa / cultural, porque as duas coisas se misturam, que são realizadas por povos aonde as religiões deles são inomináveis ou muito gerais. É claro que essa amplitude do termo dá pra gente uma série de benesses e problemas, porque fica fácil da gente colocar uma pessoa que nós não conhecemos a sua prática de verdade dentro do que a gente chama de xamanismo. Entretanto, a mesma facilidade que dá pra gente colocar pessoas nessa nomenclatura, também dá a facilidade de nós colocarmos pessoas que não tem nada a ver com o assunto na nomenclatura. E a gente vê um monte de pseudo-sacerdote hoje em dia se nomeando como xamã, sem no fato ter passado por nenhum tipo de iniciação ou coisa do gênero que o vai tornar como xamã. Para vocês terem uma ideia um pouco mais clara a respeito disso, desta vez, e só desta vez, nunca mais talvez isso aconteça, eu vou sugerir um livro para vocês. O livro chama Os Mistérios da Arte Real. Vou colocar a capinha aqui junto com o autor para você. Que ele vai falar exatamente o que é um rito xamânico. Ele não vai dar grandes informações, e as informações que ele vai dar não são muito profundas no sentido de que vai poder prejudicar você de alguma forma, mas ainda assim é muito rico para vocês compreenderem o que é o xamanismo. Neste livro em particular, o nosso autor vai falar pra gente de um período que ele passou junto a uma certa tribo norte-americana e as coisas que ele pôde presenciar depois de ter sido aceita por essa tribo. Então ele começou a fazer parte dos seus ritos, inclusive foi iniciado xamã, ou pelo menos passou pela iniciação xamânica, o que é muito diferente do que a gente pode ver hoje. Claro que sim, existem diferenças de iniciação, a gente não pode falar que uma iniciação dos índios norte-americanos é semelhante a uma iniciação africana, mas ainda assim há uma iniciação, e a iniciação é de suma importância para qualquer rito mágico. A iniciação existe para diversos fins, tá? E já tem um vídeo só sobre iniciação que eu vou deixar linkado aqui. Mas para trazer para vocês de uma forma um pouco mais resumida, e assumindo que vocês têm curiosidade sobre o xamanismo, qualquer prática mágica exige uma iniciação. Porque é nessa iniciação que nós vamos fixar no iniciado determinadas energias. Eu não vou falar para vocês a respeito de determinados espíritos, porque para a fixação dos espíritos também é necessária a fixação energética. A gente não fixa um espírito, a gente fixa a energia da qual aquele espírito faz parte, ou a energia que aquele espírito manipula, para facilitar o trabalho com ele, como é o caso do candomblé e da umbanda, e de algumas linhas xamânicas também, que vão trabalhar com entes naturais. Mas, sem a iniciação, você não é um xamã. Você pode ser qualquer outra coisa, e eu não estou falando aqui que o seu trabalho seja infrutífero. Você pode sim ter um trabalho muito bom, fazendo várias coisas e dando resultados positivos, de uma forma aos resultados serem resultados e não vieses da confirmação, para as pessoas que te procuram. Mas de fato, você não é um xamã. Se você se chamar de xamã sem participar de uma iniciação, vai ser muito parecido a Damares falar que ela é doutora em Direito sem nunca ter feito uma faculdade de Direito. O paralelo é meio esse. Então, se você quer ser xamã, por exemplo, de uma religião particular brasileira, você não tem outra alternativa a não ser passar um tempo nessa tribo, ser aceita como um membro dessa tribo, porque uma iniciação ao xamanismo depende de cultos sociais e religiosos, não somente religiosos, para só então você se considerar como tal. Mas dentro dessa prática toda, então agora que a gente falou de iniciação, etc e tal, vamos tentar abordar um pouquinho, de forma geral, porque não dá para especificar, o que, num contexto amplo, faz um xamã. Como são religiões primais, digamos assim, religiões muito tribais, elas são religiões que vão tratar basicamente do contato do homem com a natureza, porque era assim que a gente tinha, era a única influência de deidades ou de divindades que nós tínhamos antes da figura do monoteísmo aparecer e de outras percepções de cunho mais filosófico surgirem. Antes mesmo do Corpus Hermeticum, que data ali o período helenístico grego, a gente já tinha algumas doutrinas oriundas da própria Grécia que vão trazer pra gente formas naturais de envolver-se com a deidade. Por exemplo, o culto a Mitra. O culto a Mitra não era nada muito intelectual e tinha na figura do touro, claro que divinizado, o seu representante máximo divino. A gente tem uma ligação, por exemplo, com os povos gregos, romanos, egípcios e demais povos com a figura das árvores, das serpentes, da coruja, do chacal, que são
deidades, digamos assim, representadas por animais. Eles acreditavam que de alguma forma os animais eram figuras que traziam de alguma forma as mensagens dos deuses para cá. Dado isso, a gente tem então uma coletânea de pessoas que nós poderíamos chamar de xamãs, que tem um trato com a natureza, a sua principal fundamentação. O que quer dizer que as bruxas, muito antes da Wicca e do Gardner aparecerem, também podem ser tratadas como xamãs. Elas eram de uma religião tribal, mesmo que não feito em tribos, mas elas moravam em uma tribo, mesmo que isoladamente, elas ainda faziam parte daquela tribo, e tinham um contato com a natureza, grande parte dos seus feitiços e invocações, esconjuros e tudo mais. Dado todo esse contexto, vocês podem imaginar que, por exemplo, os utilizadores de Full Track hoje em dia, de alguma forma têm semelhança ao xamanismo. E eu vou dizer que sim, os utilizadores das runas nórdicas fazem sim muito conluio com o que a gente pode chamar de xamanismo. Agora o alerta do Tio Nino antes desse vídeo se chegar ao fim, né? Como o xamanismo, como vocês devem ter percebido, é uma prática muito ampla, né, e aceita muita coisa, é muito fácil qualquer pessoa entrar no mundo que a gente chama de xamânico e se colocar como um xamã. Além daquela iniciação que a gente falou no começo, que é necessária para qualquer rito mágico, qualquer escola de magia acontecer, de uma forma ou de outra, e a gente pode explicar a respeito disso em vídeos posteriores, o xamã, ele não é só uma pessoa que apareceu no mundo, é uma pessoa que é reconhecida pelos seus pares xamãs como um xamã. Se você é uma pessoa que aparece do nada, falando que é xamã, que é formado em xamanismo, que é iniciado em xamanismo, e quando você pergunta para figuras exponenciais ou expoentes deste mundo, eles nunca te ouviram falar de você, ou se ouviram, não te reconhecem como um irmão, então não, essa pessoa não é um xamã. Ser xamã não é só uma questão de escolha, embora escolher seja necessário para que você seja xamã. Você nunca adentrará os mistérios do xamanismo se você não tomar essa atitude, tal qual acontece na magia, nas escolas mágicas, por exemplo, hermetistas. Entretanto, você só será um xamã, e principalmente, você só terá acesso a certas questões do xamanismo, que são mais profundas, que nem eu mesmo conheço, quando você for reconhecido pelos seus pares como tal. Fora isso, sinto muito, mas você não é ninguém. E só para terminar, como eu já tentei deixar claro e vou reforçar agora, o ato de você ser reconhecido como xamã ou não qualifica ou não seu trabalho, tá? Você pode desempenhar um ótimo trabalho não sendo um xamã e usando técnicas xamânicas, batendo seu tamborzinho, acendendo seu incenso ou qualquer coisa assim. Uma coisa não depende da outra. Só que eu, em particular, acho tão traiçoeiro você se chamar de xamã sem ser eleito um xamã, como você se chamar de mago sem ser reconhecido como mago. Eu acho que isso, além de falar mal de você, fala mal de toda a sua classe. Não basta você segurar uma pena, ler sobre o avatar da coruja e fazer uma fogueira no final de semana para você ser reconhecido como xamã. Assim como não basta você ler o Lemegeton, a clavícula menor de Salomão, para você ser um goeto. Você precisa ser iniciado como tal. E isso, inclusive, está explicado na própria Goécia de Salomão, nas próprias clavículas de Salomão. Então, se você não faz parte do mundo, eu acho injusto e até trapaceiro falar que você é representante desse mundo. Para mim, isso já é um atestado de que não vale a pena te procurar como um xamã. Não vale a pena te procurar como um iniciado, como um mago, porque você já está trapaceando, antes mesmo de começar. Agora, fala muito, né, vai muito do ego individual, né, do ego da própria pessoa, depender de ser chamada de alguma coisa ou você realizar e correr atrás para ser efetivamente chamado daquilo. Você pode exigir ser chamado de doutor sem ter um doutorado, mas você será respeitado como um doutor? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo curto porque, como vocês viram, não tem muito a ser abordado nisso, além do que eu fui, porque eu não sou um xamã. E as coisas do xamanismo estão reclusas ao xamanismo, né? Aquelas pessoas que estão fora do mundo xamânico e falam sobre xamã, nada mais são do que pessoas esotéricas falando sobre magia, só que com outro nome. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você gostou, curta, compartilha nosso vídeo por aí. Se gostou pra caramba, apoia.se/NinoDenani pra gente fazer esse vídeo crescer e você aparecer lá no comecinho, além de ter preferência na escolha do tema e perguntas que vocês farão nas lives. Espero que vocês sejam pessoas melhores que foram até agora. E tchau! Olá!
Meu nome é Nino Denani e vocês estão aqui em mais um vídeo meu. Eu fiz o início errado. Vontade de pegar a pessoa, colocar o escapamento dentro, sentir que o calor do escapamento soldou a prega do ânus, acelerar pra sair pela boca e ver como é que é o barulho que faz. Defende, vai, quero ver defender. Eu só acho que você tá muito estressado. Sem necessidade, a pessoa tá dirigindo. Não, a pessoa faz isso de propósito, ela quebra, ela fura o escapamento pra fazer barulho assim, não é... Olha a minha motinho aí, quase não faz barulho.